Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o Lucas Marinho. E neste vídeo eu queria falar rapidamente com vocês, chamar na verdade para uma conversa. Senti de Deus de falar neste vídeo algo que Deus já vinha me cobrado há muito tempo. Na verdade, Deus já vinha me cobrado há alguns anos. E você vai entender. Antes de tudo, eu gostaria que você me ajudasse a fazer uma evangelização através desse canal, deixando seu like aí neste vídeo, também compartilhando para o máximo de pessoas, porque só assim você vai estar me ajudando também a alcançar outras vidas. Você vai estar me ajudando a evangelizar também. Então, deixe seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas, com alguns amigos, no Instagram, no WhatsApp. E aí você vai estar me ajudando muito a alcançar outras almas. Você vai estar me ajudando a evangelizar. Amém? Então gostaria que você ficasse até o final desse vídeo, porque eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Antes de tudo, eu gostaria aqui de deixar um versículo da parte do Senhor Jesus, que se encontra no livro de João, no capítulo 14, versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3, que diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos o lugar. E quando eu for, eu vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém, meus irmãos? Essa é a esperança nossa. Essa é a nossa grande esperança. É aquilo que o crente mais almeja, é a volta do Senhor Jesus. Porque um dia ele morreu para nos salvar na cruz do Calvário, mas ele nos prometeu um lugar, e ele nos prometeu que vai voltar. Esse vídeo é para aquelas pessoas que perderam a esperança, que perderam a essência de Cristo. É para aquelas pessoas que um dia se afastaram do Senhor, assim como eu. Não estou aqui falando para te julgar, eu estou te falando para te abraçar, porque um dia eu fui abraçado, mas eu fui abraçado por Cristo, e é sobre essa pessoa, é sobre esse ser lindo e maravilhoso que hoje eu vou falar para você. Essa é a nossa verdadeira esperança, a esperança da volta de Jesus Cristo. Essa é a nossa verdadeira esperança. É a esperança do crente. É a volta do Senhor Jesus. E Ele está voltando. Eu quero falar para você que Jesus está voltando. Se prepara, igreja. Se prepara, mundo. Se prepara, terra. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu vim aqui neste vídeo justamente, principalmente para falar o que Deus vem me cobrado há muito tempo. E é por isso que eu voltei para o Senhor, depois desta grande revelação. Então, para quem não acredita em revelação, este vídeo infelizmente não é para você. Mas se você acredita em revelação, se você acredita em transformação do ser humano, você vai entender o que eu estou falando. Meus irmãos, depois de tanta rebeldia, afastado do Evangelho, afastado do Senhor Jesus, porque o homem sem Jesus, ele não é nada. Ele já está morto. A essência do homem é Jesus Cristo. A essência do homem é Deus. Se tirarmos o peixe da água, ele morrerá. Se tirarmos a planta da terra, ela morrerá. E se tirar o homem de Deus, ele morre. Porque a essência do homem está em Cristo Jesus. Pois ele que nos deu o fôlego da vida.
O nosso corpo ele é formado por 3 coisas. Na verdade, nossa vida é formada por 3 coisas: a alma, corpo e espírito. A terra vai comer a terra. O barro vai voltar para o barro. Estou falando sobre o corpo. O espírito voltará para Deus. Porque foi do espírito, foi do fôlego que ele nos deu a vida. O ar que respiramos. Mas a nossa alma tem que estar em Cristo Jesus, para que nós podemos ser salvos, para que podemos cear com o Senhor. Aleluia. Para podermos entrar no reino dos céus, precisamos cuidar da nossa alma. E a minha alma, ela vagava, ela andava na escuridão, por rebeldia minha, por me afastar do Evangelho, assim como o filho pródigo que se afastou da casa do Pai. Eu me afastei da casa do Senhor. E Deus me cobrou. Deus me cobrou porque eu deixei a obra. Eu deixei de pregar o Evangelho. Eu deixei de falar do amor de Jesus. E comecei a andar no caminho do pecado. O caminho que traz felicidade momentânea. Eu entrei no alcoolismo. Eu estava querendo preencher algo dentro do meu coração que só Jesus podia preencher. E é para você que eu quero falar neste vídeo. Jesus quer preencher o vazio do teu coração. Aleluia. Jesus quer preencher o vazio que tu está sentindo neste momento. Só Ele pode preencher o vazio da tua alma. Jesus quer preencher o vazio da tua alma. Abre o teu coração para Cristo entrar. Porque Cristo ele é educado. O inimigo, para entrar em tua vida e querer entrar em tua vida, ele não pede permissão não. Ele só precisa de uma brecha. Mas Cristo ele é educado. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Começando o versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abre a porta do teu coração. Essa vida que tu está vivendo não vai te levar a nada. Abre a porta do teu coração e deixa Jesus fazer morada. Ceiar é alegria. Ceiar é sinônimo de festejar. Essa festa que tu acha que tu estás vivendo, essa festa que tu está vivendo, que tu acha que é alegria, é uma ilusão. Cristo é a verdadeira alegria. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Abre a porta do teu coração, assim como eu abri a porta do meu coração. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criatura eu sou. Não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo que vive em mim. Viva essa esperança na tua vida também. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Eu falando essa mensagem, eu estou sentindo Deus aqui. Porque eu sei que esta mensagem tem direção certa. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela tem uma direção. Ela é como uma espada afiada de 2 gumes. E eu sei que ela está entrando no teu coração, na tua vida. Mas você precisa abrir o seu coração para que Cristo faça morada. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, é sobre neste momento que eu gostaria de falar para vocês como foi que Deus me chamou novamente. Aonde a minha vida estava, no fundo do poço,
nem eu mesmo poderia sair mais. Mas Cristo, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele me alcançou. Em um momento de desespero na minha vida, em um momento de aflição, de muita angústia, de desespero, porque muitas vezes eu cheguei em um estado depressivo, meus queridos, que até pensei em tirar minha própria vida. Para você ver o nível que chegou a minha vida, o nível que estava a minha vida sem Cristo. Chegou um momento que eu pensei até em tirar a minha vida, mas Cristo teve misericórdia da minha vida, teve misericórdia da minha alma, e Ele me alcançou aquele dia. Ele me encheu da sua graça, da sua misericórdia e proteção, e nada aconteceu. Mas aqui eu quero falar a grande revelação. Um dia, eu deitado em meu sofá na sala, em muita angústia, em muita aflição, eu peguei no sono. E de repente, eu via o meu corpo deitado, e é como a minha alma tivesse saído do meu corpo. Porque não era como fosse um sonho, era muito real. Era como eu estivesse vivendo aquilo. E eu via eu deitado no sofá, e de repente eu escutei uma grande explosão. E depois dessa grande explosão, eu saí. Eu fui até a esquina da casa a casa onde eu moro, a esquina na rua. E eu via muitas pessoas gritando de um lado para o outro. E eu fiquei sem entender aquilo. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Eu achava no próprio sonho que foi algum bujão que tivesse explodido, ou alguma batida de carro. Mas foi muito alto essa explosão, foi muito alto. E tinha muita gente correndo, desesperada, gritando, chorando. E eu me aproximei mais um pouco. E quando eu me aproximei mais um pouco, eu comecei a ver que de uma rua estreita saía muitas pessoas evangélicas. Por que evangélicas? Elas carregavam a Bíblia, e todas carregavam a Bíblia na mesma posição, ela debaixo do braço, assim. Todas elas assim. Só que elas estavam correndo desesperada daquela explosão. E eu falava assim, irmãos, o que é que está acontecendo? Me explique o que foi. E ele dizia, vai para casa. Tu é doido ficar na rua, menino? Vai para casa. Eu dizia, por quê? E ele dizia, porque Jesus está voltando. Aleluia. Jesus está voltando. Eu disse, não tem sentido, meus irmãos. Vocês são evangélicos. Por que vocês estão correndo de Jesus? Era para vocês estar alegre. E ele disse, eu não estou preparado. Era um irmão, senhor, cabelos grisalhos, como ele fosse um pastor de uma igreja, e atrás dessa multidão que vinha juntamente com ele, ele andava, e essa multidão ela parava com ele, ele andava e ela andava com ele, ele parava e a multidão parava junto com ele. Era como ele fosse o líder de uma igreja, e a igreja que ia fazendo tudo conforme ele queria que a igreja fizesse. Só que no rosto da igreja, das pessoas, das outras irmãs, e muitas, eu percebia, porque eu via nelas e já algo ficava me dizendo, como fosse uma voz dentro de mim, ficava bem assim, olha, elas são dirigentes do círculo da oração. O rapaz é um pastor. A outra comitiva que está atrás dessas irmãs é uma comitiva de crente, ouvintes da palavra do Senhor. E eu dizia, meu Deus, mas não tem sentido, eles deveriam ter subido contigo, Senhor. E eles estão correndo da palavra. E de repente eu corria e dizia assim, se vocês não querem ir, eu quero ir. Eu não quero ficar. E eu corria
em direção de um lado para o outro, sem saber de onde é que tinha vindo aquela explosão. E de repente eu olhava por um lado esquerdo e eu via lá no finalzinho da rua uma irmãzinha com as mãos levantadas para cima. Aleluia. E ela levantava as mãos em direção a uma luz que tinha no céu. E ela dizia: louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ela clamava em voz alta: louvado seja o nome do Senhor. E ali eu me aproximei dela e eu disse: ela sabe do que eu estou falando. Só que quando eu ia me aproximando dela, ela sumia. Ela era sugada por aquela luz. E eu dizia: eu quero ir também, Senhor, me leva, porque eu sabia que ela tinha sido arrebatada. Quando eu comecei a clamar em desespero, eu chorava muito e era muito real o sonho. Então eu fiquei desesperado, comecei a clamar ao Senhor: Senhor, me leva, eu quero ir, eu sei o que está acontecendo. Eles não entendem, mas eu sei, eu estou entendendo tudo, Senhor. Eu entendo tudo que está acontecendo. Então eu comecei a clamar naquele momento: Senhor, me leva, com muito clamor, com muito desespero, com muito choro. Era muito real. E de repente eu vi a coisa mais linda em toda a minha vida. Eu nunca tinha sonhado com uma coisa dessa. Na verdade, meus amados, não foi um sonho, foi uma grande revelação, um grande encontro com Deus que eu tive. Descia sobre daquela luz pequena, ela vinha sobre a minha vida, sobre mim. E aquela luz, ela se tornava em um anjo. Mas era um anjo muito grande. Ele não chegava no chão, ele flutuava sobre a minha cabeça. Ele tinha duas asas enormes, duas asas muito grandes. Só que ela não batia, ela ficava paradas, mas ele ficava flutuando. Eu não tinha como ver seu rosto, porque o seu rosto era como fosse uma luz. O seu corpo também era como fosse uma luz branca, com as vestes brancas, como fosse um vestido branco até os pés. Eu não dava para ver seus pés. E as suas vestes também eram muito longas, brancas, mas muito brancas, sem uma mancha. Cobria suas mãos, eu não dava para ver suas mãos. E ele tinha uma luz muito forte, mas essa luz, ela não clareava, ela resplandecia dentro dele. E de repente eu escutei uma voz muito linda, mas era uma voz muito doce e suave, uma voz de um homem. E dizia: filho, te entrego agora em tuas mãos uma aliança que foi rompida. E de repente, quando eu olhava novamente, eu ficava tremendo, né? Ficava nervoso, mas ao mesmo tempo ficava alegre. Eu não conseguia falar, eu só escutava. E de repente eu olhava novamente, e sobre a sua cabeça existia uma coroa. E essa coroa, ela tinha 7 estrelas. Uma azul, uma vermelha, uma amarela, uma apagada. E tinha outras cores também. Não me recordo muito bem sobre as outras cores, mas essas que falei existia. E de repente ele tira sobre a sua cabeça aquela coroa com aquelas estrelas e ele coloca em minhas mãos. E eu vi aquela coroa, mas só que aquela coroa era como fosse uma aliança de ouro com essas estrelas coloridas, mas ela tinha um rompimento. E ele falava: vai e não rompes mais aquilo que eu te dei. E ele voltava para da onde veio, e essa aliança voltava com ele. E eu ficava em desespero. Eu disse: Senhor, e agora como eu vou? Porque o que estava em minhas mãos voltou para ti.
e saía pelas ruas desesperadamente, novamente gritando desesperado, sabendo que eu tinha ficado. E continuava as pessoas correndo de um lado para o outro, sem entender o que estava acontecendo. Mas eu estava entendendo tudo. Que aquele dia foi o arrebatamento da igreja. E que aquela experiência que eu tive com ele ficou marcada. Então foi por isso que, a partir daí, as coisas começaram a mudar no meu interior. Deus começou a trabalhar de uma forma diferente em minha vida, aonde Ele teve que fechar as portas, aonde Ele teve que me quebrar por inteiro. E eu voltei para a casa do Senhor, voltei para Jesus em prantos, em lágrimas, porque eu sabia que quem só podia dar essa felicidade para encher o vazio que existia na minha alma era o Senhor. E voltar a fazer a obra dele, como eu sempre fazia. Amados e queridos irmãos, eu queria passar esta revelação há muito tempo, mas esperei o exato momento para te falar. Que isso venha a ser exemplo para a tua vida. Que o que eu falei seja exemplo para a tua vida, porque Jesus, Ele está voltando. E Ele está voltando com pressa. Não podemos vacilar. Não podemos mais vacilar. Não podemos mais brincar de ser crente. Temos que pregar a palavra, não só para a igreja, mas para o mundo. Sair nas ruas, fazer cruzadas evangelísticas, fazer cultos nas ruas, evangelizar. Chegada a hora, meu querido, é chegada a hora. Então que podemos nos apegar com o Senhor, pois Ele falou que vai voltar e está voltando. Assim como está escrito em 2 Pedro, no capítulo 3, o versículo 14, que diz: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenham-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis, porque Ele tira toda a nossa culpa. Lá em Atos dos Apóstolos, em capítulo 1, versículo do 9 ao 11, nos diz: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vós estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52 nos fala: eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Por isso que eu digo, essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança em estarmos com Cristo um dia. Por isso que eu falo para você agora neste momento: deixa Deus fazer morada em teu coração. O Filho está próximo. A tua alma tem que estar com Cristo. Grande será o tormento para quem vai ficar. Grande será o tormento para quem ficar. Então, abra seu coração e deixa Cristo fazer morada. Eu vou deixar alguns versículos para você meditar. Hebreus 7, 25.
Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também, Cristo foi oferecido em seu sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 e 9. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amigo, é aquilo que eu falei para você desde o começo. Como que está a tua alma? Como que está a tua alma? Cuida da tua alma. Cristo quer cuidar de você. Em nome de Jesus Cristo, aonde você estiver, independente da sua religião, seja você espírita, seja você da Umbanda, da Quimbanda, da feitiçaria, seja você católico, não importa. Deus te ama. Jesus te ama e quer suprir todas as tuas necessidades. E Ele quer cobrir este vazio que existe em seu coração, pois a felicidade está em Cristo Jesus. Meus queridos amados irmãos, se por algum motivo, por algum momento, você sentiu em seu coração de entregar a sua vida a Cristo, eu queria que você fechasse os seus olhos agora, que eu vou fazer uma oração por você. Em nome de Jesus Cristo, feche os teus olhos. Se você quer aceitar a Jesus como seu único suficiente Salvador, eu vou orar por você agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou, Senhor, meu Deus, mais uma vez, colocando, Senhor, o meu rosto nesta câmera para fazer o que o Senhor me ordenou, a pregar a Tua palavra para aqueles que realmente precisam de Ti, Senhor. Eu não sei qual o problema de cada um que está assistindo este vídeo, mas o Senhor sabe, pois eu só conheço por fora, Pai, como humano, mas o Senhor conhece o profundo, o Senhor conhece o coração. Então, neste exato momento, Senhor, aquele, Senhor, que está querendo entregar a sua vida a Ti, Senhor, escreve o nome dele do livro da vida, Pai. Perdoa todos os seus pecados e faz uma grande transformação, Pai. Uma transformação de dentro para fora, Senhor. Que aonde ele passar, todos vejam o Senhor nele. Que ele possa dizer que Cristo viva nele, mas não ele mais vive nele mesmo. Senhor, meu Deus, salva a vida desse, Senhor, que está arrependido por seus pecados. Salva a vida desse, Senhor, que está afundado, Senhor, no lamaçal, que pede socorro, que sua alma pede socorro, que o seu sorriso, Senhor, simplesmente é uma fantasia, mas ele sabe que está dilacerado por dentro, precisando de Ti. Assim como o Senhor transformou a minha vida e continua a transformar, transforma a vida dessa pessoa também, em nome de Jesus. E escreve o nome dele no livro da vida. Desde já, Senhor, te agradecemos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Amém.